Oi pessoal, sou Leidiane e irei apresentar para vocês um vídeo requisitado pela professora Lidiane Auna para uma avaliação parcial da disciplina Morfologia Sistemática de Criptógamas, onde estarei relatando sobre a importância das briófitas e suas características gerais. Vamos nessa! Então vamos entender o que são briófitas. São plantas de tamanho reduzido que na maioria das vezes alcançam apenas poucos centímetros de altura. Essas plantas costumam se fixar e desenvolver em lugares com maior sombra e que possuam mais umidade. Também podem ser encontradas raramente em lugares mais secos e que tenham contato com a água doce. As briófitas não têm vasos que conduzem à seiva. Assim, como não possuem estruturas rígidas para a sustentação e, consequentemente, possuem pouca altura, como já falado, as briófitas transportam substâncias através do processo de difusão que ocorre de maneira lenta. As briófitas são grupos de plantas que se dividem em três filos: os musgos, as hepáticas e os antóceros. Os musgos são encontrados em grande diversidade ambiental, cujo gametófito é formado por um eixo caulinar e folhas delicadas. As hepáticas incluem 9.000 espécies, são plantas não vasculares que habitam em regiões úmidas. E os antóceros são plantas talosas, encontram em ambiente úmido, como solo, gramados e montanhas. Principais características das briófitas: são organismos eucariontes, pluricelulares e fotossintetizantes. As briófitas são plantas criptógamas, pois suas estruturas reprodutivas são escondidas ou pouco visíveis. As briófitas não possuem folhas, raiz e caule. Suas estruturas análogas são rizóide, filóide e cauloide. O eixo principal do corpo é chamado cauloide e possui estruturas finas, como lâminas. Os filóides, que se assemelham às folhas, de modo geral, são de pequeno porte, com cerca de 5 cm de altura. No entanto, algumas espécies podem chegar a 40 cm. Importância das briófitas: as briófitas formam, em geral, a base dos ecossistemas vegetais. São muito encontradas em biomas como florestas tropicais e tundra. São responsáveis por reduzir o risco de erosão no solo, além de servirem como reservatório de água e nutrientes. As briófitas também servem de abrigo para a microfauna do ambiente. Estudos mostram que a capacidade regenerativa das briófitas funciona como verdadeiro viveiro para outras plantas que estão passando pelo processo de sucessão ecológica e regeneração. Na economia possui grande importância, como no exemplo, na produção de substâncias biologicamente ativas, dentre as quais fragrâncias e sabores, reguladores de crescimento de plantas, substâncias restringentes ao ataque de predadores, substâncias antitumorais e antibióticos. Utilização de bioindicadores devido à sua capacidade de agentes poluidores, como metais pesados e poluentes do ar e água. Controle de erosão e umidade devido à grande capacidade de retenção de água que alguma espécie possui. E formação de tufa, que constitui os restos de vegetais, principalmente de musgos, acumulados e comprimidos, que servem de aditivos e combustíveis para o solo. Estruturas das briófitas: como são consideradas plantas mais primitivas, as briófitas ainda não possuem estruturas características como raiz, caule e folhas. Apresentam, no entanto, componentes de estruturas similares como rizóides, cauloides e filóides. Os rizóides são estruturas responsáveis pela fixação do vegetal no ambiente, com função limitada de absorção. Cauloide se assemelha ao caule dos vegetais mais complexos. Sua estrutura dá sustentação para o organismo e dela saem os filóides. E os filóides são as estruturas clorofiladas responsáveis pela fotossíntese, que possuem função similar das folhas nas demais divisões de vegetais. A reprodução das briófitas apresenta tanto na forma sexuada, através de fragmentação do corpo e produção de gemas, quanto na forma sexuada por fusão de gametas, dependências de água e por alternância de geração. A maioria das partes das briófitas é dioica, ou seja, plantas femininas e masculinas, mas podem haver espécies monoicas, isto é, hermafroditas. Ciclo de vida das briófitas. No ciclo reprodutivo, os gametas femininos ou esfera são produzidos no arqueogônio e os gametas masculinos flagelados, os anterozoides, são produzidos no anterídeo. Os anterozoides serão levados até o gametófito feminino por meio de pingos de água que podem vir da chuva, do rio, de lagos.
Por isso, a dependência das briófitas com a água, pois os gametas feminino e masculino só se encontram na presença dela. Após a união de anterozoide e exosfera, assim surge o zigoto que se desenvolve formando o embrião na planta feminina. Esse embrião dará origem a uma nova fase assexuada e passageira. Ela se desenvolverá formando o esporófito, a fase produtora dos esporos e totalmente dependente do gametófito. Esses esporos são formados no interior de cápsula através de divisão mitóticas. Quando maduros, são liberados e germinam no solo úmido. Cada esporo pode originar um novo gametófito e iniciar um novo ciclo.